Bom dia, galera, tudo bem? Sejam vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas ou muito bem-vindas. A gente vai começar mais um webinar aqui com a Faculdade Forte, que eu tenho a honra de participar, e hoje eu vou ter a parceria aí luxuosa de dois convidados queridíssimos para participar com a gente aqui ao vivo, falando de transformação digital e inovação. Então, eu queria começar aí apresentando primeiro as damas, né? Vamos lá, queria apresentar a Luciana Bazanella, minha amiga e profissional da mais altíssima competência, que eu adoro. E no meio da tela temos aqui o Benício Filho. Tudo bem, Benício? Que também é um mega empreendedor, fala sobre inovação há muitos anos. Depois eles vão compartilhar com vocês os canais de contatos para que vocês possam interagir diretamente com cada um deles também. Bem-vindos, então. Espero que vocês estejam todos bem, todos saudáveis, apesar deste momento, né? Como é que você está, dona Lu? Tudo bem? Oi, Sandrinha, que saudade, que maravilhoso a gente pelo menos estar aqui nessa telinha. Tô adorando conhecer o Benício também. Ele já tem umas aventuras que eu tô aqui. Eu Ai, tô ele tem muito. animada porque a gente, Sandrinha, em 5 minutos aqui, a gente já estava falando como transformação digital ganhou uma outra, ganhou um outro nível agora, né? Eu acho que é sobre isso que a gente também vai falar hoje, né? Eu acho que é um assunto maravilhoso. Muito bom. Então não vamos dar spoiler ainda não. Vamos lá. Benício, dá um oi aí para a galera. Obrigado, Sandra. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Faculdade Forte aí, como sempre, saindo na frente. Então vai ser um baita bate-papo. Não vou dar spoiler, vou deixar com você aí conduzir os assuntos. Imagina, imagina. Gente, é uma honra, como eu disse, estar aqui com vocês. Espero que seja super produtivo para todo mundo. Esse é um tema que os dois aí dominam plenamente, né? Então, eu vou começar, então, abrindo aí com a dona Lu. Conta pra gente, então, vai, vou deixar você fazer um spoiler. O que vocês já estavam esquentando os motores aí, falando sobre essa mudança, né? A gente mudou de dimensão aí, Lu? A gente tá, Sandrinha, estamos nesse processo. Eu estava comentando até para quem tá chegando aí, para a gente se conhecer um pouco mais, né? Hoje eu tenho uma empresa chamada White Rabbit, que faz pesquisa de tendências a partir da perspectiva do foresight, né? Que é essa visão de cenários futuros e ajudar pessoas e empresas a prospectar cenários futuros, né? Então eu estou hoje nesse rolê, né? Mas aí eu justamente comentei com o Benício que a gente se conheceu, né, Sandrinha? Quando a gente estava, a Sandrinha era uma mentora para mim, eu nem conhecia ela, ela já estava no rolê dos primórdios da internet, muito pioneira, e eu entrei naquela segunda onda das mídias sociais, né? Que foi quando nem tinha operação do Facebook no Brasil ainda, na verdade. Tinha começado a ter usuários brasileiros no Twitter e as marcas começaram a fazer algumas coisas. Tinha algumas pioneiras que já tinham feito comunidade no Orkut, tinha, assim, um ou outro caso, assim, super pioneiro ali no Second Life, né, umas movimentações, mas era nicho, né, era uma coisa, assim, que os grandes clientes achavam que internet nunca ia pegar, muito menos mídias sociais, e hoje a gente se vê com a nossa sociedade totalmente descomptada em todos os níveis, a partir da internet e do uso de mídias sociais, para o bem e para o mal, né? Eu acho que essa é talvez a coisa que eu estou mais interessada hoje em conversar, quando a gente fala de cenários futuros, é o que a gente precisa fazer agora para justamente regenerar essa mídia que foi pensada de uma forma até muito idealista, né? Mas hoje a gente vê que tem muitos problemas que as empresas, eu vejo um papel muito grande das marcas, de ajudar nesse novo cenário da mídia, sabe? Então era isso que eu estava pensando quando eu pensei nessa evolução, né? Da Sim. gente ver assim, internet, mídias sociais como um nicho que ninguém acreditava, os clientes confundiam mídias sociais com games, eles achavam que era a mesma coisa, isso tipo há 10 anos atrás, para o que a gente está vivendo hoje, né? Então é muita Exatamente. mudança em pouco tempo.
eu que, como você bem disse, comecei um pouquinho antes que você, então eu já tenho aí mais de 20 anos de estrada ligada ao mundo digital, mas como diz o nosso amigo comum aí, o Romeu Buzarello, não adianta nada a gente ter 20 anos de estrada Não nesse negócio, adianta. Oh, muda tudo, muda o tempo inteiro, muda super rápido, então aquilo que a gente aprendeu e fez há 20, 22 anos, não serve para praticamente nada. Então a gente tem que estar reaprendendo. Agora, realmente acompanhar essa transformação, sim, nos traz acho que uma experiência que é muito válida para poder, talvez, nos preparar e ajudar a preparar aí as outras gerações também para tudo de mudança que ainda vai vir pela frente, né? é isso Você, aí. então, eu acho que a gente se conheceu na FGV, depois te convidei para dar aula na Isso. SPM, e aí depois tivemos clientes aí em conjunto, que a Toyota foi um cliente da minha empresa e da agência que você também era Isso. diretor. Então, os caminhos vão se cruzando, né? O Benício eu já conheço há bem É, menos tempo, conheci numa missão legal no ano passado, que foi uma missão justamente que leva executivos e principalmente empresários e quem quer empreender no mercado de Portugal. Vai ter outra, já vou fazer agora um spoiler, vai ter outra agora em dezembro, recomendo, porque foi uma viagem fantástica, incrível, e a gente acaba participando junto lá do Web Summit, né, que tem se tornado aí um dos maiores eventos nessa arena digital, né, no mundo. Então, a gente, de quebra, a gente participa da missão e do Web Summit. E aí foi um prazer conhecer o legal. Benício nessa missão, porque a gente, em conjunto, fez visitas a startups, falou muito sobre empreendedorismo, falou muito sobre digital também, porque não tem como não falar, né? E aí, então, o que eu gostaria? Que o Benício comentasse um pouco dessa experiência que ele está vivenciando hoje, né, no cenário que ele está vivenciando hoje, com relação aos empresários, aos empreendedores, o que você está sentindo? Como é que está pegando essa transformação digital nesse cenário, Benício? Bacana, Sandra, bacana. Como eu estava dizendo, é um prazer enorme estar aqui com você, e é super interessante entendermos que talvez a gente esteja vivendo os últimos 45 minutos ou os 45 segundos de uma partida de uma centena de horas, né? Eu acho que o ser humano foi levado a uma transformação digital abrupta, até porque tudo que a gente vinha dizendo sobre transformação, sobre mundo VUCA, sobre necessidade, de repente houve um hecatombe que fez tudo isso acontecer, né? Eu brinco dizendo que um vírus foi o responsável pela humanidade entender que existia tecnologia para suportar boa parte das nossas ações, né? Como empresário, eu atuo há muitos anos em alguns ramos da tecnologia, mas sempre também falo que minha principal característica, minha principal qualidade é desenvolver times, né? Porque a gente acaba desenvolvendo times das equipes, das empresas, para que eles possam estar à frente dos negócios. E muitas das coisas que a gente falava há anos, que eram, de certa forma, se esbarravam em dúvidas, se esbarravam em caprichos pessoais, a gente viu que desmontou. Vou dar um exemplo apenas, né? Eu tenho uma empresa de tecnologia que eu fundei há 25 anos atrás, que tem perto de 80 colaboradores, que tinha resistência, olha, uma empresa de tecnologia, tinha resistência por fazer reuniões online. E, de repente, essa empresa já se encontra há mais de 200 dias trabalhando 100% online com um prédio completamente vazio. Então, como que isso é possível? Eu só acho que há uma reflexão que a gente vai precisar fazer, né, enquanto humanidade, né? A gente acelerou demais o processo. Então, hoje a gente vive um momento em que parece que tudo ficou mais urgente do que era por causa do digital. E, de certa forma, não está bacana, né? Está bem complicado nesse momento, né? Pegando esse gancho, Benício, eu queria que você então estendesse um pouquinho. O que na sua visão, acho que a Lu deve ter caído, o que na sua visão complicou? O que ficou, acho que mais difícil de lidar, né? Já que, na sua opinião, acelerou demais. O que está difícil como humanidade? Já que você é um cara que tem uma formação aí
em humanidades, assim, gente, o Benício tem uma formação muito louca, porque ele é de tecnologia e, ao mesmo tempo, o cara fez teologia, psicanálise, então ele tem uma formação super, hiper bacana. Então, Benício, é legal que você compartilhe com a galera, então, esse teu olhar aí de humanidades também. O que você está sentindo que está mais difícil? O que está mais complicado, na sua opinião? Bacana. É interessante, né, Sandra? Porque nós que trabalhamos no digital, de certa forma, a gente até, entre parênteses, né, deveria estar acostumado com a velocidade das coisas. Porque Ô, Lu, volta aí, Lu. Nos é cobrado uma resposta rápida, nos é cobrado um posicionamento rápido. Por si só, você, doutora nesse assunto, o digital é muito rápido. Essa é uma característica do digital. Só que a gente não pode esquecer que tanto o digital, né, ou a tecnologia, a gente poderia colocar no mesmo lugar o digital e a tecnologia, eles são o meio, né? Porque o começo e o fim sempre tem um ser humano lá. E o que eu vejo é que nós tornamos essa transformação digital, ou esse momento em que fomos obrigados a usar mais o digital, como um acelerador de ansiedade. Então, hoje as pessoas não têm o mínimo de paciência de aguardar uma resposta. Então, o WhatsApp ficou uma ferramenta que eu diria que é quase sabe aqueles voodoos que você fica enfiando na agulha? O WhatsApp virou aquilo, porque o tempo inteiro chega uma mensagem, você tem uma agulha espetada, daí outra agulha, outra agulha. Por quê? Porque a ansiedade das pessoas está num grau que eu tenho minha dúvida se isso é suportável no curto prazo. Então, eu diria que a transformação digital que nós vivemos não é novidade, não é mesmo novidade. A gente já tinha todas as ferramentas tecnológicas para que isso acontecesse. Só que ela foi abrupta, né? A gente sabe por quê, ela foi muito abrupta. E o ser humano não está preparado para isso. Então, a gente ainda vive um período importante de acomodação do uso da tecnologia. Sim. Viu, Lu? Enquanto você caiu e voltou, eu perguntei então para o Benício, falei para ele desenvolver um pouquinho esse lado do que está mais difícil, o que ficou mais complexo, porque o Benício tem uma formação também incrível na área de humanidades, que ele já fez teologia, psicanálise, então o cara ele é tipo aquelas impressoras, ele é multifuncional, sabe, gente? Então é legal porque ele pode juntar esses dois mundos, né? Falar da tecnologia, mas também trazer esse lado de humanidades. E a Lu, né, como grande estudiosa também, aí, principalmente de mídias sociais, mas também porque tem uma relação profunda aí de análise do ser humano, e mesmo na White Rabbit, né, para vocês desenharem tendências e falarem de tendências, é óbvio que vocês precisam entender muito de comportamento humano, né? Na sua opinião, isso também ficou mais difícil, Lu? Você acha que está mais complexo porque acelerou demais? O que você está vendo aí nas suas pesquisas? Nossa, gente, maravilhosa essa pergunta. Eu achei muito legal essa analogia que o Benício trouxe da agulha. Não é uma agulha de acupuntura, né, Benício? Podia ser, né? Não, é aquela que espeta mesmo. A gente ia acalmar um pouquinho. Adorei. E eu realmente concordo, assim, eu acho que um grande choque, por exemplo, na White Rabbit, a gente fez um reporte, né, que a gente chamou de ACDC, antes e depois de Covid, né, onde a gente analisa esses impactos no zeitgeist, no comportamento, nas indústrias e nas tecnologias que foram aceleradas porque aconteceu isso também, né. Por exemplo, um exemplo que é bem evidente é o da impressão 3D. Então, no momento que tu não tem máscara, né, tu lembra que existe uma tecnologia em desenvolvimento já há muitos anos e que ela pode ser prontamente colocada no mainstream. É a mesma coisa, o mesmo processo que o Benício descreveu em relação ao uso de ferramentas de trabalho remoto, né? E aí a analogia que eu queria trazer, que eu acho que meio que resume, sabe, Sandrinha, essa pergunta que tu fez para mim, é que eu sinto, e eu já vi isso, vários autores também falando sobre isso, que a gente está passando, enquanto humanidade, né, da adolescência para o período adulto, quando se trata, né, em termos da tecnologia, né? A gente, na infância, de que é essa tecnologia, né? Tipo, aprende a brincar. Começa a brincar, começa a inventar uns jogos mais complicados, né? Na adolescência, a gente já não se contenta com um joguinho de criança, mas ainda é brinquedo,
Eu ainda trato a mídia social como brinquedo, vou postar minhas fotos de viagem. Eu não estou tratando como adulta, como adulta eu vou entender que a mídia social define eleição, que a mídia social ela tem que ter um papel de quem monetizam as marcas. Isso é uma visão adulta. E eu digo por experiência própria, né, que a nossa visão era muito adolescente no princípio das mídias sociais. Eu acreditava, por exemplo, como as mídias sociais eram essa ferramenta de libertação, onde pessoas poderiam ali se expressar. Pela primeira vez elas teriam voz, todo mundo tinha acesso, era democrática. E a gente não parou para pensar que todo esse mecanismo algorítmico ia gerar o racismo algorítmico, ia gerar o fenômeno das fake news, da desinformação, do discurso de ódio. Hoje a monetização dos sites possibilita que um grupo neonazista exista, porque através da monetização do Google, a pessoa pode se dedicar exclusivamente a discurso de ódio, porque ela recebe das marcas que estão investindo em mídia programática sem entender que esse é o mecanismo. Então veja como é uma conversa de adulto que a gente está tendo aqui no uso da tecnologia, não é mais aquela conversa de brincar. Esse ponto que o Benício falou, será que para nós, para nossa felicidade, para os nossos filhos, a forma correta, respeitar a gente, é o melhor saúde para nossa felicidade, para nossa educação. É melhor ela fez manter a gente o maior tempo na plataforma para que ela possa vender o nosso para os anunciantes, né? Então essa é Seu áudio está cortando um pouquinho, está picotando um pouquinho. Nas empresas, né? Dá uma olhada aí, Lu, se você consegue mudar um pouco o seu canal. Gente. Mas deu uma picotada, mas deu para entender. Agora, eu acho esse ponto que você trouxe maravilhoso, Lu, porque, nossa, é um olhar incrível, né? A gente ter essa evolução mesmo porque as mídias sociais, elas são a coisa mais popular dentro daquilo que a gente chama de digital, né? Tem muita gente até que confunde que presença digital é a mídia social e só, né? Então, essa analogia que você faz de a gente caminhar de uma era infantilizada de uso do digital para uma adolescência e que agora a gente está começando, né? Porque ainda isso está muito em poucos núcleos. Se a gente for analisar friamente, né? Essa discussão adulta ainda está muito nichada aí com alguns grupos que estão, obviamente, mais sintonizados, mais envolvidos, né? Mas é um olhar muito interessante, porque realmente a gente agora começa a ver até os perigos, né? Eu dei uma palestra no TED no final de 2017, que eu falei, um dos termos que eu não lembro agora, acho que foi você, Lu, que comentou, né, para o lado bem ou para o lado mal, né? Então, falando justamente digital para o bem e para o mal, eu falo que até rima, né? Porque realmente tem que ter esse olhar, né? Eu lembro que na época eu citei o lance da baleia azul, que foi um problema sério que estava percorrendo naquele momento, né? Mas a gente vai, cada momento vai tendo substituído por um risco novo, né? Por isso que a gente tem que estar muito atento. Risco para as crianças, riscos para os adolescentes e até para nós mesmos, né? Para a gente estar mais atento, né? Então, o Benício, queria ouvir, assim, qual que é o teu olhar no sentido de... Bom, existe alguma forma de a gente cuidar melhor disso, já que realmente a internet ela é esse ambiente mais livre, ela traz esse lado positivo de a gente ter muito acesso, né, à informação, a conteúdo. Eu sei que você é um cara que lê muito, ouve muito livro, usando muito o canal digital, né, serve como exemplo para muita gente isso. Então, você faz escolhas para o bem, né? Eu tenho certeza que a Lu faz escolhas para o bem, eu faço escolhas para o bem, mas como que a gente pode orientar, ou talvez, se é possível, dar algum conselho para as pessoas ficarem atentas e tentarem vislumbrar esse outro lado que é do mal, né? O lado negro da força, como diz o Rafael Reza aí, lembrando do Star Wars. Bacana, Sandra. Eu, até para não fugir do próprio tema que foi colocado das redes sociais, eu recentemente escrevi um artigo, né, para uma das empresas que nós temos,
falando que as redes sociais, né, a sua timeline é a nova caverna do Platão, né, fazendo uma analogia com o mito da caverna de Platão. Por que eu dizia isso? Né? Eu dizia que, justamente, os algoritmos que estão por trás das grandes redes sociais, eles trabalham e colocam na nossa timeline justamente aquilo que é da nossa predileção, da nossa escolha, ou sugerem coisas que nós gostamos. E aí a gente ouve, às vezes, assim, nossa, mas o Facebook, o Instagram só traz coisa ruim para mim. Aí é o questionamento que a gente faz, né? Qual é a caverna que você se enfiou? Porque as redes sociais trazem justamente as suas escolhas. E aí eu critico justamente as escolhas que eu tenho. Então, é interessante porque no mundo digital, e aí seja ele qual for, a tendência do ser humano é ser muito mais do que ele é. E aqui tem um buraco, né? Porque se na vida real, que não é o digital é parte da nossa vida, mas existe uma vida em que eu me desconecto do digital. Eu sou o que sou, como no digital eu sou maior. Então, cria um buraco, né? Cria uma distância, cria um distanciamento. E aí a gente tem, por exemplo, como a Lu trouxe para nós, discursos de ódio que ganham força no digital. Por quê? Esses caras entendem muito bem a dinâmica dos algoritmos e entendem aquilo que eles querem propagar. Então não tem nada de inocente, nada de inocente. Agora, quais são as minhas escolhas no digital? Será que eu estou olhando o digital como parte de um processo que eu tenho que ter escolhas claras do que é importante para mim enquanto ser humano? Então, se eu defendo valores que são valores que promovem, por exemplo, a vida, a preservação do meio ambiente, causas ambientais, ou eu gosto de ter uma vida alinhada com valores bacanas, por que você não propaga isso, então, nas redes? Por que as redes, às vezes, parecem que são esquizofrênicas? Eu, na rede, sou uma coisa e na vida pessoal sou outra. Aqui, Sandra, eu coloco um ponto. Eu fico sempre um pouco desconfiado de pessoas que têm perfil privado. Isso me gera uma grande desconfiança. Por quê? Se no privado você não é o que você é no público, desculpa, eu não quero me relacionar muito com você, porque eu tenho a impressão de que você é um cidadão que precisa de um certo tratamento. Há um certo descompasso aqui. Imagina, quer dizer que na minha vida pessoal eu posto coisas só para os meus amigos, mas no mundo inteiro eu tenho uma outra imagem. Caramba, isso para mim é esquizofrenia, né? Isso é meio esquisito. Sustentar esses papéis ao longo do tempo cobra um preço muito alto das pessoas. E é o preço, muitas vezes, da sanidade. Sim. Muito legal. Quer dizer, a caverna de Platão, a gente pode dizer que é a avó das bolhas, então. Mais ou menos isso. Adorei, né, Lu? Você já tinha associado, Lu, caverna de Platão a bolhas das internets da vida? Seu áudio tá. Caiu seu áudio, Lu. Você tá sem áudio, Lu. Tá vendo? A tecnologia ela é maravilhosa, gente, mas dá pau, dá pau. A gente participa Quando funciona. A gente participa de live o dia inteiro, de webinário o dia inteiro, a gente dá aula por aqui e a gente está vendo que todo mundo sofre. Vocês ouviram aqui o barulho de cachorro, a Lu caiu, é normal, viu? Então fiquem de boas. A Lu deve estar se reconectando. Mas, Benício, achei muito legal essa coisa da caverna, e associar essa coisa com as bolhas, porque é bem isso. Eu percebo gente que se mete numa bolha, consciente ou inconscientemente, e aquilo obviamente vai retroalimentando aquele pensamento de bolha e aquilo vai virando seu mundo, né? Aí faz a gente lembrar do Pequeno Príncipe também, né? Quer dizer, aquilo em que você acredita torna-se seu mundo. E não quer dizer que aquele é o mundo real, ele é o seu mundo. Então eu acho que uma dica que eu daria para quem está aqui nos ouvindo é o seguinte: saia da bolha, participe de várias bolhas. Então, só para a gente pegar um gancho aí político, mas porque eu não quero aprofundar na questão política, porque eu sei que ela é polêmica, mas no gancho político, eu acho que é um bom exemplo para todo mundo refletir sobre isso. Tá bom, você é de direita ou você é de esquerda, gosta de ouvir sobre direita ou sobre esquerda, mas participe do grupo oposto, né? Eu gosto muito de fazer isso, eu participo de diferentes grupos políticos, né?
para ouvir diferentes frentes, porque aí você pode pelo menos ter a chance de começar a construir a sua própria percepção, a sua própria análise sobre os fatos, porque enquanto você tiver fixado, né, só naquela bolha, naquela linha de pensamento, há um grande risco de aquilo se tornar o mundo. A gente tem essa participação em bolhas muito definidas, né? Não sei se você concorda com isso, Benício. Concordo, super concordo, Sandra. E tem um ponto bacana, né? Imagina assim, não existem, é só para a gente imaginar, né? Não existem nem anjos e nem demônios, porque nós viemos da mesma raiz, né? Por que eu estou dizendo isso? Só para a gente poder provocar e ficar bem fixado, né? Lúcifer era um anjo, né? E ele foi caído e se transformou num demônio. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você se foca num conteúdo apenas, você se fecha no mundo, você corre um grande risco de se tornar um grande demônio daquilo. Então, qual o exercício que eu faço, né? Eu tenho uma dinâmica de lidar com conteúdos muito distintos, né? Então, eu tenho sempre um cuidado de alternar aqueles conteúdos para que eles também se tornem, para mim, uma forma diferente de olhar o mundo. Então, eu escrevo muito sobre Portugal, eu atuo muito em Portugal. Mas Portugal é para uma pequena parte da população brasileira. Eu vivo num país com 210 milhões de habitantes, que tem realidades muito diferentes do público ou dos empresários que querem Portugal. Então, eu não posso me fechar no universo de Portugal achando que isso é o senhor da minha vida, porque eu corro um risco de me tornar um alienado diante de um país que eu vivo. Então, quando eu olho e vou escrever, por exemplo, para um instituto de psicanálise que a gente tem, eu me deparo com um ser humano na sua mais simples natureza, né? Então, isso me traz, de certa forma, é como se fosse um pêndulo, né, que me levasse para o outro universo e me ajudasse sempre a estar ali, né? Se num momento eu estou falando com um universo que tem muito olhar de mundo, de Europa, outro momento eu estou olhando para o ser humano da sua forma mais simples, o que nos remete às nossas mazelas. Então, o que eu fico pensando é que o digital também reflete as nossas mazelas. Quando a gente olha uma sociedade, por exemplo, como a europeia, pegando aqui, só porque eu toquei em Portugal e Espanha, só esses dois países. Eu tenho uma origem espanhola lá, mas trabalho em Portugal. Quando a gente olha esses dois países, eles lidam muito diferente do que a gente nas redes sociais. Então, esse negócio de ter um celular moderno para ficar se conectando o tempo inteiro é muito raro, muito raro. Aqui, a gente vive, parece um episódio do Black Mirror, onde o tempo todo a gente precisa ser avaliado na internet. Então, talvez, não que eles estejam maduros e nós inocentes. Acho que não. Mas acho que há uma forma diferente de lidar com o imediato. Acho que esse é o problema. Acho que talvez a causa maior seja, enquanto cidadãos, né, enquanto nação, os brasileiros e nós brasileiros tendemos a ver as coisas muito nos últimos minutos. E aquilo nos traz uma visão do todo. Isso é um grande risco, né? Quando a gente não olha a coisa ao longo da história, a gente começa a achar que a gente sabe tudo sobre tudo, né? É como você pegar um estagiário que está chegando na tua empresa, só porque ele fez um intercâmbio nos Estados Unidos, ele se acha a maior autoridade. Eu estava conversando esses dias com um rapaz na França, que queria fazer um trabalho para nós, tal, e ele me falou de um currículo por 15 minutos. Quando ele terminou de falar o currículo dele, eu falei, cara, parabéns pelo currículo, mas o que você fez na prática? Ele, nada, eu estou procurando uma oportunidade de emprego. Falei, muito obrigado. Muito obrigado pela sinceridade. Pelo menos ele foi sincero. Então, acho que a gente tende a avaliar as coisas nos últimos minutos. E isso a rede social traz. E o digital, se não tomar cuidado, pode ser uma ferramenta disso, né? Ô Lu, enquanto você caiu, eu estava perguntando aqui sobre a questão da caverna, das bolhas, e falei como exemplo a questão política, e dei um exemplo de como eu faço para evitar cair no risco das bolhas, né? Você está aí, Lu? Tô. Vocês estão me ouvindo? Agora estão. Então, eu falei que eu participo de vários grupos diferentes para poder, pelo menos, ter a mínima chance de, ao ouvir vários lados, construir a minha própria análise.
é a alternativa que eu me dou, né? Porque eu vejo muita gente que realmente se fecha na bolha, e eu falei que, citei até o Pequeno Príncipe, né? Eu falei, aquilo que você acredita torna-se seu mundo, né? Porque o cara vê só aquilo. A Sim, gente está cansado de ver esses exemplos o tempo todo, né? A pessoa acaba acreditando piamente que aquilo é o caminho, né? E aí o Benício até trouxe o lado do teólogo dele também, falando que ninguém nem muito anjo, nem é demônio, né? Porque o próprio Lúcifer foi um anjo. Então, realmente a gente tem que ter esse olhar mais amplo para não cair nesse risco, né, de ter uma coisa muito filtrada, né, que chega para a gente muito filtrada e a gente tende a achar que aquela opinião é a mais pura verdade, né? E aí o Benício estava aí discorrendo um pouco mais ainda a respeito de como que ele procura fazer, como que ele atua. E você, Luque, você é uma pessoa super eclética, né? Assim, tem uma dinâmica também de vida pautada aí por um olhar muito amplo, né? Então, como que você faz, né? E que conselho, se é que a gente pode dar conselho nessa vida, né? Que conselho que você daria para a galera estar atento, então, a esses riscos, né? De cair numa realidade que não é a realidade, assim, o que você daria de dica? em primeiro lugar, tô tão empolgada com o papo e não tá colaborando aqui, né? Eu já tentei de várias. A gente testa, né, Sandrinha? Vamos Ah, dando mas feedback, tá? hashtag Tá tamo junto. saindo, vocês vão fazendo assim. Ah, Daí, tá. Vou ficar respondendo, assim, ó. Quando ficar capenga, eu faço assim, tá bom? Então, ó, tá, beleza. eu vou falando aqui para os nossos futuros alunos, que eu espero que estejam nos vendo aqui, né, ou pessoas da comunidade. Eu vejo uma oportunidade para essa nova geração de trabalhar na alfabetização midiática. Porque isso que vocês estão falando nada mais é do que a gente compreender de forma adulta como que essa mídia funciona e regenerá-la a ponto de que ela funcione da melhor forma para os seres humanos. Por que, que a transformação digital aconteceu agora, os 45 segundos? Eu achei muito legal que o Benício trouxe, concordo. Esses 45 segundos aconteceram, vamos observar, foram novas tecnologias que surgiram? Não? Aliás, uma das coisas mais impressionantes desse fenômeno é o quanto a gente está lidando com tecnologias que estão aí há décadas, muitas vezes. Tá? E o que fez a diferença agora? O fator humano, ou seja, a ideia de que não tem opção, gente, desculpa aí, nós vamos ter que lidar com a gente trabalhar remotamente, tá bom? Ligar o Skype, ligar o Teams, né, o Meets, é o de menos. A pessoa pode apanhar um pouquinho, mas ela aprende. Mas o que ela tem que aprender? Ela tem que aprender que numa relação mediada pela tecnologia, tem outras formas de se relacionar, tem outras ferramentas, é preciso haver mais respeito, é preciso haver confiança. Eu não estou ali do lado olhando a pessoa que ela está fazendo, tenho que criar outras formas de fazer isso. E a tecnologia toda para fazer isso, de novo, já existe há muito tempo, né? Só que o que a gente vai precisar entender? Novas formas de se relacionar. Então, olha que maravilhoso que é as pessoas que agora forem pioneiras disso, que é o que todos os estudos apontam que é a tendência para a transformação digital, é esse uso consciente da tecnologia. Né? A gente, inclusive, enquanto humanidade, a gente tem muito ainda o que trazer para o mainstream de tecnologia que já está desenvolvida. Hoje o problema da inteligência artificial não é o quanto ela já foi desenvolvida, que hoje a gente já tem inteligência artificial. A gente, hoje, mais de quase 50% das pessoas já usam inteligência artificial sem sequer saber. As pessoas não sabem que o Waze é inteligência artificial, que algoritmo é inteligência artificial. As pessoas acham que né, inteligência artificial é coisa de filme, quando já está muito assimilado e fazem coisas hoje absolutamente estonteantes. Então, a gente não tem que desenvolver mais tecnologia, a gente tem que pegar essa inteligência artificial que já existe, de reconhecimento facial, por exemplo, e garantir que ela não seja usada, né, de forma que os usuários não, que ela não seja apropriada por grupos criminosos, como é hoje,
que a gente não, que a gente proteja nossas crianças, que exista direito digital, né, o direito ao esquecimento, por exemplo, que as plataformas tenham responsabilidade em relação a conteúdos que elas publicam. Ou seja, são desafios do humano. A tecnologia, para suportar esses desafios, já existe. O algoritmo, ele não, o problema do algoritmo da bolha, da caverna, que vocês estavam mencionando, da pessoa ficar fechada na própria realidade, ele não é um desafio tecnológico, ele é um desafio de modelo de negócio das plataformas que precisam parar de lucrar com o discurso de ódio. Se uma fake news, ela engaja 6 vezes mais do que uma notícia real. Então, uma fake news, do ponto de vista de modelo de negócios das mídias, hoje, ela dá 6 vezes mais dinheiro. Então, não é um problema da tecnologia, né? Tipo, por exemplo, quando existe hoje tecnologia capaz de detectar atividade de bot. Eu não preciso desenvolver essa tecnologia existe, mas ela precisa ser implementada no código do Facebook. E não atividade como um acessório. Do que, Lu? Que cortou para mim. Atividade do quê? De bots, de contas inautênticas, né? Sim, sim. Então, assim, isso não é um desafio tecnológico, é um desafio de modelo de negócio, é um desafio de accountability, né? A gente, quem acompanhou aí, quem é gestor de marca, com certeza acompanhou o fenômeno dos Sleeping Giants, que fez a campanha do Stop Hate for Profit, que mais de 50 marcas retiraram o investimento de mídias sociais, Sim. que Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio suspenderam suas contas temporariamente, e tem esse grande movimento da sociedade demandando o quê? Responsabilidade das marcas, porque as marcas que monetizam essas plataformas. Então, quando a marca diz, eu não quero ser conivente com isso, perceba que, de novo, não é um desafio tecnológico. Sim. Então, assim, é um momento absolutamente fascinante que a gente tem, que os nossos alunos podem vir discutir isso com a gente, né? Que são problemas absolutamente novos, desafios gigantescos que vamos precisar das melhores mentes para resolver. Mas já tem hoje, por exemplo, né, todo um movimento de ex-executivos dessas grandes empresas do Vale do Silício que estão engajados naquilo que se fala do design regenerativo, no design centrado na necessidade humana, no design ethics. O John Maeda, por exemplo, do MIT, né, que tu sabe, Sandrinha, que a gente sempre traz eles nos nossos reportes de inovação. Ele já fala isso há muito tempo. Então, gente, a gente tem hoje já um grupo de pessoas que está disposta a resolver esses novos desafios que se colocam hoje, né, para o uso da tecnologia. E eu acho que esse é o chamado, né, Sandrinha? É a gente fazer isso através da educação, a gente se conectar com pessoas que querem resolver esses novos desafios, né? Bárbaro, maravilhoso. A gente está tão empolgado aqui no nosso papo, que está uma delícia, que eu até esqueci de olhar aqui as perguntas. Então, deixa eu trazer para vocês aqui, gente. Olha, o Saulo Gilvan falou o seguinte: como podemos ver a questão da relação social no meio digital e, ao mesmo tempo, uma constante... aí cortou um texto aqui, uma constante... Cada ser humano tende a estar relacionado com a escatologia do ser humano em comparação com o mito da caverna. Eu não consegui entender direito aqui, Antônio, se você puder reenviar para mim a pergunta, porque ela está cortando um pedaço e eu não consegui ver. E aí tem um comentário da Sasca Lins, que já participou aí de outros webinars com a gente. Bem-vinda de volta, Sasca. Olha, ela diz o seguinte: estamos divididos em tribos, né, em comunidades. Eu vejo que podemos acessar mais conteúdos diferentes, mas tem o seu lado ruim, né? Os julgamentos, etc. Então, realmente, como a gente se sente, de certa forma, né? Distribuídos aí em tribos, né? Mas, de certa forma, também, como a gente falou, né? Depende da postura do ser humano, de como trafegar, né? Ao entender que realmente... O ser humano sempre viveu em diferentes tribos. Isso não é uma prerrogativa do mundo digital. Mas eu acho que o que difere é como a gente lida entre as tribos
né, para absorver o que tem de bom, né? A troca, o aprendizado e o respeito é o que faz com que a gente possa continuar convivendo em diferentes tribos, com diferentes opiniões, mesmo no meio digital. Não acho que, nem acho que seria saudável, né, a gente ser todo mundo pensar do mesmo jeito, etc. Isso é inviável, é impossível. Mas o que eu acho que a gente tem que pregar como um mantra, né, é que as pessoas aprendam a viver em diferentes tribos, com diferentes opiniões, e tenham mais respeito, né, pelas atitudes e posturas, né, mutuamente, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir, acho que, evoluir para essa melhoria do ambiente digital, como a Luciana acabou de comentar, né? O Benício, me conta um pouquinho, agora a gente vai falar então também um pouco sobre a questão de inovação. Como você tem trabalhado junto às empresas que você é sócio e nas palestras que você dá, Brasil inteiro, antes viajando como a gente, agora mais no digital, mas como você tem trabalhado essa questão da inovação atrelado um pouco mais a esse momento também de transformação que a gente vem passando? Como é que você está trabalhando esse tema da inovação para as empresas? Bacana. É interessante que, até pegando o ponto que você colocou das redes, né? O que nos liga são justamente as afinidades, né? Só que o problema começa quando eu acho que o grupo que tem as mesmas afinidades é melhor que os outros. Aí é que começam os problemas, né? E a humanidade tem boas histórias para contar sobre grupos que se acham melhor que os outros. Eu diria para você, Sandra, que nós vivemos um momento de explosão, né, em termos de uso da inovação. Inovação, talvez, se a gente fosse brincar com a própria origem da palavra, o que significa de fato, a gente poderia falar horas, né? Mas eu vejo que esse é um momento especial enquanto empresário, enquanto, digamos, criador também de conteúdo. É um momento especial para colocarmos em prática essa inovação que nós já vivíamos, né? Eu tiro aqui, por exemplo, algumas empresas que a gente melhorou muito o posicionamento digital, aproveitando esse momento de mundo. Então, você esses dias até me reportou em um lugar que você estava navegando lá, uma informação de um blog em que uma das empresas que eu tinha estava no topo. Uma das empresas que eu tenho estava no topo. Essa empresa é uma empresa que em 12 meses saiu de uma posição super modesta, super humilde no digital e se transformou numa baita de uma potência, como? Gerando conteúdo verdadeiro no blog que essa empresa tem de tecnologia. Essa empresa é a Ravel Tecnologia. E no blog dela, o que nós fizemos? Quando começou a pandemia, a gente montou um time de gestão de crise, e esse time começou a se reunir toda semana com diferentes áreas da empresa e com reuniões com todo o time, são mais de 80, nas sextas-feiras às 5 da tarde. Isso continua até hoje. E o que foi bacana, uma das pontas que a gente trabalhava dentro dessas reuniões, e trabalha dentro dessas reuniões, é justamente o seguinte: olha, o maior conteúdo e o maior ativo que a empresa tem são vocês. Há uma inteligência global aqui nossa que é incrível, só que a gente tem que pôr isso para fora. De que forma? Usando o digital, que é o digital que nós temos, e como ferramenta. E aí começou o movimento de criação, por exemplo, de artigos e textos dos técnicos, que nunca escreveram na vida. Mandavam para mim, eu ajudava na curadoria, mandavam para o Nelson, ajudava na curadoria, e de repente, um blog que publicava 5 artigos por mês, começou a publicar 30. 30 artigos por mês, 35, 40, produzido por conteúdo interno, sem uma necessidade de repente, buscar jornalistas e tudo mais, apenas com uma curadoria. O que eu estou querendo dizer? Inovar, muitas vezes, é a gente olhar o que nós temos de capital humano e colocar isso em prol do propósito que você tem ali como objetivo. Se você tem times e você tem claro o que aqueles times têm que desenvolver, cara, o maior ativo que nós temos são as pessoas. O digital é só uma engrenagem, só que quem faz esse digital andar e avançar é o potencial e a capacidade humana. Agora, o nosso desafio aqui é o quanto eu engajo os outros. Porque eu tenho que engajá-los, e aqui existe sim um momento de inovarmos, tá?
Nunca esteve tão em voga engajar as pessoas pelo exemplo. Nunca, nunca. Então, as pessoas querem isso, até porque a gente vive um momento de certo desespero, de certa ansiedade. Então, as pessoas precisam de engajamento. Elas precisam ter o que seguir. Que sejamos nós que passemos a dar bons exemplos, né? Porque tem um monte de gente lá que precisa de luz. É muito bacana esse ponto, porque eu acho que dá para fazer um gancho legal com o que a própria Lu tinha comentado também agora há pouco, de que a tecnologia, né, já está aí há bastante tempo, ela é abundante, só que precisa mudar um outro negócio, né, gente? Um outro chip aí mental, né? Que a gente agora fala muito de mudar o mindset, né? Mas com relação à atitude, né? Confiança, apoio mútuo. Quer dizer, o que mais a pandemia e esse momento de transformação trouxe que também está exigindo da gente não só uma adaptação às tecnologias, mas uma reflexão, repensar sobre as nossas atitudes, né? Porque, como você falou, Benício, as pessoas estão mais ansiosas, elas precisam talvez de um pouco mais de guia, de orientação. Então, Lu, resgata para a gente assim, o que você vê e como você está percebendo essa mudança também no lado humano com relação às empresas, né? As atitudes de empresas, empresários, está mudando isso também? Porque, por exemplo, o lance do home office, né? Não adianta você botar todo mundo em home office e querer criar modelos para poder fazer gestão baseada em comando e controle do cara em casa, né? Quer dizer, aí eu vou querer continuar fazendo a coisa do velho jeito, mas a gente está vivendo um novo jeito. Eu já vi soluções criadas aí por empresas do mercado para isso, para trazer o comando e controle de volta para o home office. Então, para mim, isso é uma baita de uma distorção. Então, como é que você está vendo isso, Lu? Está mudando também? Eu diria, Sandrinha, que a grande questão que está acontecendo, que está todo mundo sentindo, é um ponto de inflexão para o mainstream do uso massificado de tecnologias. E com isso, nos empurrando para essa nova fase do nosso relacionamento com a tecnologia, né? Então, tipo, se lá na infância da internet a gente pode se conectar, né? A gente começou a entender que uma sociedade conectada em rede teria múltiplas narrativas, e isso era maravilhoso, porque hoje a gente não consegue nem conceber um mundo onde a gente só tem 2 emissoras de TV que controlam a distribuição da informação, né? Então, assim, esse mundo hoje nos parece absolutamente, assim, distópico até. Isso é um mundo, não é da minha infância, da minha adolescência, né? Tipo assim, eu acho que essa é a questão geracional que também está acontecendo nas empresas, que é muito importante dar atenção, assim. Porque hoje eu entendo que pessoas que viveram o ambiente pré-digital, pessoas mais velhas, elas têm muito a contribuir também, elas podem ter a dificuldade com a tecnologia, mas elas têm muito a contribuir com essa perspectiva de integração que a gente está trazendo aqui, né? Porque a gente está vivendo, o que a gente está vivendo agora, que é essa mudança de inflexão, as pessoas mais velhas viveram no momento que a internet chegou, a gente teve que fazer essa mudança, né? A gente teve que, opa, chegou um negócio novo aqui, então agora a gente pode falar do ponto de vista das empresas, olha o exemplo do Benício. Então eu como empresa, eu posso falar, eu tenho algo a conversar com as pessoas que se relacionam comigo, sim, eu posso produzir conteúdo. Aí a gente veio toda a ideia da cauda longa, a gente teve um momento que a gente tinha, sim, um laço de influência, e isso é verdade no nível pessoal e no nível empresarial, seja qual for o tamanho da sua empresa, pode ser a padaria da esquina, ela vai se comunicar com as pessoas via WhatsApp, recebendo delivery, com o seu Instagram, postando foto do café da manhã, para ser o grupo de pessoas, vai ter a sua esfera de influência, e esse pequeno negócio foi entendendo isso, então em todas as escalas, né? E qual é a virada que a gente está vivendo? A virada, eu tenho uma voz, qual é a melhor forma de usar essa voz para me relacionar
talvez menos para falar e mais para ouvir. Então, menos para eu ficar fazendo anúncio que interrompe as pessoas, mas criando plataformas de conversas com a minha comunidade. Essa é a nova era do digital, na minha visão. Né? Que não é novo, Sandrinha, a gente fala de comunidade literalmente há 10 anos. Ó, comunidade. Só que agora, o outro modelo, o modelo antigo, a gente está numa fase de transição, né, gente? Isso é a complexidade. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. É como se a gente vivesse vários marcos temporais simultâneos, né? Eu tenho todos os níveis de adoção de tecnologia simultaneamente dentro de uma empresa ou dentro de uma base de consumidores. E até isso, né? Por exemplo, que parar de falar de consumidores, né? Tipo, eu ainda me pego falando. Gente, isso é uma objetificação. Nós temos que. Isso é do velho. O novo é, eu tenho pessoas que se relacionam com a minha marca quanto uma comunidade, e eu vou me perguntar sinceramente como eu posso conversar com elas e eu vou usar o digital para isso. Né? Então, se eu tenho lá o técnico, como o Benício falou, que tem algo a dizer, que as pessoas vão precisar saber disso para usar melhor o seu serviço, para ter maior informação sobre algo que elas estão comprando, elas queiram saber sobre o universo, né, onde a marca está atuando, sempre um universo ampliado, não é só uma relação de compra e venda, é também uma relação, se eu vendo cupcake vegano, eu vou falar sobre alimentação e eu vou estar nesse universo, e várias pessoas vão influenciar esse universo de conteúdo, e eu preciso ouvir essas pessoas e como marca, fazer parte desse ecossistema. Isso é o novo digital, é isso que é uma coisa que eu vejo assim muito positivamente, mas aí requer um tanto de humildade, assim, de usar esse espaço que eu tenho, que hoje eu posso comprar. A gente não podia no começo da internet, lembra, Sandrinha? Tipo, não tinha, o Facebook não tinha formato comercial. Hoje eu digo, eu quero tantos likes, eu quero tantos seguidores, eu compro, né? Agora, será que isso é o inovador? O inovador, na minha visão, né, a nova fronteira é a fronteira da comunidade, é a fronteira do relacionamento, é a fronteira de fazer parte, a marca como parte de uma rede. E não como alguém que fica te interrompendo para dizer, veja, meu produto é melhor. Eu acho que nós temos que, evoluir, né? E pensar em as tecnologias, de novo, todas já existem. Eu não preciso inventar nenhuma tecnologia para fazer isso que eu estou falando. A gente precisa mudar o nosso chip mental, Sandrinha, nosso mindset, nosso propósito. Verdade. Bom, infelizmente, nós estamos indo aqui para os minutos finais desse nosso webinar e preciso aí passar alguns recadinhos para vocês, galera que está nos assistindo. Esses dois professores maravilhosos que estão aqui com a gente, batendo esse papo que não dá vontade de acabar, eles vão estar com a gente no MBA de Marketing Digital da Faculdade Forte, que começa agora em outubro. Então, se vocês querem ter mais experiências tão ricas quanto essa que a gente teve hoje aqui, não percam essa oportunidade, e por terem participado desse webinar, vocês já ganham aí 15% de desconto em todas as parcelas. Então, é uma oportunidade, assim, inimaginável. Eu recomendo que vocês procurem a galera aí da Faculdade Forte. Se tiverem qualquer dúvida, pode procurar a mim também, para vocês se inscreverem, conhecerem todo o conteúdo que vai estar sendo disponibilizado para vocês, tá? Esse MBA tem uma coordenação minha, mas isso não é nada frente às pessoas que toparam fazer parte dessa empreitada, que são pessoas maravilhosas, como eu falei para vocês. Então, aproveitem, não percam tempo, porque já começa no mês que vem, então a gente tem que se planejar e estar preparado, certo? Então, aproveitem, vocês vão ter 15% aí de desconto. Saulo, eu peço desculpas por não ter conseguido compreender a sua pergunta, então, se você quiser, me encaminha depois, eu respondo, não tem problema, tá bom? E, gente, queria agradecer mais uma vez, imensamente, a participação de vocês dois, tá? Benício, Luciana, e passo a palavra para vocês aí darem um comentário, uma palavra final para os nossos, não são telespectadores, são digispectadores. Então, Benício, fala aí manda o seu recado final para a galera, por favor.
Bacana, obrigado pela oportunidade, Sandra, obrigado Faculdade Forte aí pelo apoio, pelo convite. E só diria o seguinte, vivemos um momento de transição, um momento de desconforto e medo. A melhor coisa que a gente pode fazer é se encher de conhecimento, porque isso ninguém tira. Então, é uma boa oportunidade de estar conosco nessa jornada de conhecimento. Afinal, uma sala de aula é uma sala de trocas, né? Não existe alguém que tem mais conhecimento que o outro, mas sim viveu algumas experiências que valem a pena ser compartilhadas. Então, fica aqui o convite para vocês fazerem parte desse momento. Vai ser um enorme prazer estar com todo esse time fazendo esse curso ser um dos melhores MBAs do Brasil, tenho certeza disso. Galera, convido vocês, vamos conversar. Eu adoro falar sobre inovação e mídia é a área que eu mais sou apaixonada, que eu vivo, que eu dediquei minha vida, afinal, né, por storytelling, para mídia, para inovação. Quem quiser também me seguir lá no Instagram ou no Face, na White Rabbit, é @WhiteRabbitTrends. Então, vocês vão ver lá muita coisa que eu também estou pesquisando agora. E quiser já me chamar, pode chamar para a gente ir aquecendo, porque logo estaremos em sala de aula juntos e mais umas lives aí que a Sandrinha vai agitar com certeza, né, Sandrinha? Pra gente discutir, porque o bagulho tá doido, mas juntos a gente consegue, gente. A gente tem que estar juntos, trocando ideias. Concordo plenamente, Lu. Obrigada de novo. E até pegando um pouquinho do gancho do que o Benício falou, gente, eu costumo repetir sempre uma frase, até postei há pouco tempo aí no meu Instagram. Aquilo que não te desafia não te transforma. Então, não fique pensando que zona de conforto vai ser bom para vocês, porque não vai ter zona de conforto. Então, cai de vez, né, na transformação, aproveita a gente generosa. Só vem, né, Sandrinha? Aproveita a gente generosa e vem. Só vem. Porque o único jeito é buscar conhecimento, né? É non-stop learning. Eu falo isso em todas as minhas aulas. Non-stop learning, quer dizer, a gente tem que ter aprendizado sem parar, né? Não dá para deixar de aprender. Busquem alternativas, leiam, ouçam podcasts, ouçam essas pessoas aqui, acompanhem essas pessoas maravilhosas nas suas redes sociais, vejam mais webinars por aí e contem com a gente, porque a gente traz isso como missão. Eu posso dizer isso em nome desses dois também. A gente traz isso como missão de vida, essa coisa de compartilhar. Então, contem com a gente, porque a gente também quer contar com vocês lá na frente, participando aí, tendo mais acesso a conhecimento também, tá bom? Gente, mais uma vez, obrigada. Um ótimo dia para vocês e até logo!